Te garanto que essa cena te trouxe muita nostalgia, não é? Eu me lembro que quando criança eu assistia a série e no dia seguinte discutíamos o capítulo na escola. Você também fazia isso? Yamato, ou Patrulha Estelar, é uma das séries de anime mais influentes do Japão. Podemos dizer que Yamato é um ícone da cultura japonesa, influenciando diretamente inúmeros animes nos anos seguintes, como Gundam, Macross, Evangelion, entre vários outros. Yamato foi um divisor de água dos animes. Possuía roteiros bem dramáticos, focados em dramas e questões pessoais de seus personagens, seus sonhos, seus traumas, romances, se tornando a primeira grande ópera espacial japonesa, além de possuir uma das melhores trilhas sonoras já compostas para a TV, por Hiroshi Niigawa, que até hoje eu me empolgo a ouvi-la. Na verdade, eu ouvi enquanto escrevi esse roteiro, sabia? Mas o que poucos sabem sobre a série, pelo menos aqui no ocidente, é que ela teve um filme live action em 2010, que é um filme de ação e ficção que agradou muitos fãs de ópera espacial. Seu live action teve um lançamento no Japão com eventos de deixar no chinelo qualquer produção hollywoodiana, e acompanhado também de uma série de produtos, entre eles um DVD com documentários e um making-of, de deixar com inveja qualquer fã de Guerra nas Estrelas. O filme teve até uma trilha sonora cantada por Steven Tyler. Por favor, né? Não preciso dizer que Steven Tyler é o vocalista do Aerosmith, pai de Liv Tyler. Mas antes de falar sobre esse filme, vou contar um pouco sobre a criação da série, seus conceitos e o desenvolvimento ao longo dos anos. A série foi criação de Yoshinobu Nishizaki e Leiji Matsumoto, que chegaram inclusive a brigar pelos direitos da franquia. Saudações, me chamo John Doe e esse é o canal Heróis Esquecidos, seu canal de cultura pop, seja ela antiga ou atual. Mas antes de falarmos de Yamato ou Patrulha Estelar, gostaria de agradecer aos novos inscritos e aqueles que contribuíram para o canal. E não se esqueçam de deixar o like, fazer um comentário e seguir o canal. Pode parecer besteira, mas isso é muito importante para o algoritmo aqui da plataforma. Se você é como eu, aquela pessoa que gosta de assistir um bom filme ou uma boa série, seja ela antiga ou nova, nós somos a Resistência. Yes! E quem puder contribuir com o canal, vou deixar o QR Code aqui do lado. Agradeço qualquer valor, conto com a sua generosidade. Agora vamos fazer aquela nossa viagem no tempo e voltar para o final da década de 30. Isso mesmo, década de 30, onde o Japão dava prosseguimento à sua campanha expansionista pelo Pacífico e sabiam que mais cedo ou mais tarde teriam que enfrentar a frota americana. Então, em 1937, o Japão começou a fabricar o que se tornaria até hoje os maiores encouraçados já construídos, o Yamato e o Musashi, com seus incríveis 263 metros de comprimento. Eram maiores que o Bismarck ou o porta-aviões americano Enterprise. O Yamato entrou em operação uma semana após o ataque de Pearl Harbor, com uma tripulação de 2.800 homens e ainda contavam com 7 aviões de reconhecimento. Além de uma forte blindagem contra torpedos e bombas, o Yamato possuía dezenas de canhões com o objetivo de conseguir combater vários navios inimigos ao mesmo tempo. Os 9 canhões principais do Yamato são considerados até hoje os maiores canhões já instalados em um navio de guerra. Logo, o Yamato e o Musashi se tornariam o orgulho da marinha japonesa. O Musashi foi afundado em 1944, depois de ser atingido por 12 torpedos e 7 bombas, e seu irmão Yamato afundou um ano depois, na Batalha de Tengo, atacado por centenas de aviões americanos e atingido também por 12 torpedos e dezenas de bombas. Mesmo assim, os navios demoraram mais de 2 horas para afundar. Um oficial sobrevivente do Yamato, Mitsuru Yoshida, escreveu suas memórias que só puderam ser publicadas em 1952. Esse livro foi adaptado para o cinema em 1953, tornando o Yamato um ícone cultural no Japão. E antes que alguém me pergunte o que significa Yamato, é um termo um pouco complexo para se resumir, mas literalmente significa a grande harmonia. É um termo que se refere aos povos puros do Japão no primeiro milênio, em um período chamado Período Yamato, e também teve uma província japonesa com esse nome. Fascinating. Não é nenhuma novidade que após a guerra, as produções japonesas se focavam em críticas contra a própria guerra e contra a bomba atômica. E apesar de terem perdido a guerra, o japonês tem um sentimento de patriotismo, valorizando seus heróis.
Essas informações que passei são importantes para você entender o contexto da franquia Yamato e por que ela faz tanto sucesso no Japão. Vamos agora para o início da década de 70, quando o produtor Yoshinobu Nishizaki, inspirado pelos livros Os Filhos de Matusalém e O Senhor das Moscas, criou o Tokusatsu, a nave asteroide Icarus. Isso mesmo que você ouviu, o projeto original não era uma animação. Tokusatsu, para quem não sabe, é um termo japonês que se refere a filmes ou séries de ação com atores reais e muitos efeitos especiais, que se tornou um gênero em que se enquadra Ultraman, Jaspion e Power Rangers, entre outros. E esse Tokusatsu contaria a história de uma tripulação de uma nave asteroide que viajaria pelo espaço em busca do planeta Skandar. A história teria um clima bem sombrio e a nave seria palco de dramas, traições e mortes. Em uma segunda versão do roteiro, deixou de ser um tokusatsu, se tornando uma animação, e a nave se chamaria Yamato, em homenagem ao famoso navio de guerra. E aqui o asteroide seria apenas um escudo que ficaria em torno da nave. E quando o artista de mangá Leiji Matsumoto se uniu à produção, ele reescreveu muitos conceitos e tirou o clima sombrio. Diretamente influenciado pelos filmes O Destino de Poseidon e O Japão Submerso, que víamos os personagens lutando para sobreviver a circunstâncias extremas, buscando a esperança nas dificuldades. Pois esse era um sentimento do povo japonês pós-guerra, pois é um sentimento que perdura até hoje, o que reflete em várias de suas obras. Com um planejamento inicial de 52 episódios, mas reduzidos para 26 por causa do custo, o que acarretou no corte de vários personagens e subtramas. E um desses personagens cortados foi o Capitão Harlock, que futuramente ganharia sua própria série animada. A história da série Yamato é focada na motivação dos personagens, seus dilemas, dúvidas, paixões e o amadurecimento durante a trama. A animação apresenta batalhas inspiradas nas batalhas do Pacífico na Segunda Guerra. As batalhas espaciais eram releituras das batalhas navais, tanto nas táticas de combate, quanto nos cálculos dos disparos dos canhões e nos ataques dos caças. A trama se passa no ano de 2199 e a Terra luta contra uma raça alienígena chamada Gamelans, que destroem a superfície da Terra com meteoritos radioativos, e a população é obrigada a viver em cidades no subsolo. Mas com os constantes bombardeiros, a Terra estava condenada. No meio desse caos, uma mensagem da rainha Stasha do planeta Skandar traz esperanças para a Terra. E nessa mensagem, ela envia instruções de um motor de dobra e de uma arma para enfrentar os Gamelans. E instruções para que eles fossem ao planeta Skandar buscar um dispositivo que salvaria a Terra. E eles teriam apenas um ano para isso. E durante a jornada, descobririam que os Gamelans querem alterar a atmosfera da Terra para que pudesse se mudar para cá, pois o seu planeta estava morrendo. E nessa jornada, acompanhamos a viagem do encouraçado Yamato, aqui transformado em uma nave espacial. E acompanhamos também o declínio da saúde do Capitão Okita, a transformação do jovem inexperiente e impossível Susumu Kodai em um oficial experiente e estrategista, assim como seu romance com a enfermeira Yuki Mori, que futuramente se tornaria oficial de comunicações. E entre outros personagens, devo destacar o robô Analyzer e do médico Sakezo, que são os alívios cômicos da série. E claro, não posso deixar de me esquecer de citar o Esquadrão dos Tigres Negros e de uma curiosidade interessante. Muitos personagens possuíam nomes de heróis japoneses. E como todo grande herói precisa de um bom vilão, aqui temos o líder do Império Gamelans, o Lord Dessler. E já que falamos nos Gamelans, não posso deixar de destacar a cena em que nossos heróis veem um Gamelan pela primeira vez e ficam impactados com a aparência humana e se questionam o porquê eles querem destruir os seus semelhantes. O anime Yamato estreou em 1974 junto com a sua versão em mangá, mas infelizmente não teve um sucesso, passando praticamente despercebido. O seu reconhecimento só se deu depois de 1977, com o sucesso de Guerra nas Estrelas. Nessa época, os olhos do mundo se voltaram para filmes e séries de ficção. Então Nishizaki viu a oportunidade de relançar o Yamato. Ele reeditou a série em formato de filme, introduzindo algumas cenas e o lançou no cinema, fazendo a franquia estourar, se tornando um fenômeno, inclusive com público feminino, pois Nishizaki recebeu inúmeras cartas de fãs que eram mulheres, elogiando a série. Isso fez aumentar a participação feminina nas produções subsequentes.
E nos anos seguintes foram lançadas mais 2 temporadas da série para a TV, conhecidas aqui como Cometa Império e A Crise do Sol, além de mais 3 filmes para o cinema, totalizando 4 produções cinematográficas. Agora, só uma curiosidade sobre esses filmes. Apesar de serem produzidos com edições das cenas das 3 temporadas, eles se passavam em universos totalmente distintos, não se comunicando nem com as séries de TV e nem entre eles, o que pode ser visto em paradoxos gritantes, como os mesmos personagens morrendo em vários filmes e até a Yamato sendo destruído no final de 2 deles. E esses filmes tinham um final bem trágico, que pode contar que fez muitos saírem do cinema em lágrimas. E no ano de 1979, com o mercado americano se voltando para óperas espaciais, a série Yamato foi comprada por uma TV americana, mas sofrendo edições, cortando muitas piadas, as referências das batalhas do Pacífico, as cenas mais violentas e também tiraram bastante o foco da nave, que era apresentada como se fosse um dos personagens da série original. Além da franquia receber um novo nome, Star Blazers, e a nave foi renomeada para Argo, que era o navio de Jasão da mitologia grega. E os personagens também receberam nomes americanizados. Foi essa versão com cortes e com nomes alterados que chegou ao Brasil no início da década de 80, e aqui recebeu o nome de Patrulha Estelar, que é um nome conhecido com carinho por muitos de nós. Eram bons tempos. Pulando para o ano de 1995, Nishizaki criou uma nova série que daria sequência para Yamato, um spin-off, Yamato 2520, que contaria a história dos descendentes da nave original em uma nova aventura. Mas a falência de sua produtora acarretou uma luta judicial contra Matsumoto pelos direitos da franquia. Isso deixou a nova série com apenas 3 episódios acabados. E em 2004, Nishizaki tentou lançar uma nova série, mas sem sucesso. Mesmo porque ele teve problemas financeiros e acabou se envolvendo com a justiça por tráfico de algumas substâncias ilícitas. E nesse mesmo ano de 2004, um segundo spin-off surgiu, Great Yamato, sem Nishizaki, mas produzido por Matsumoto, recriando completamente o conceito da série como design da Yamato para não ter problemas de direitos autorais. E no ano de 2009, após a justiça reconhecer os direitos autorais da franquia para Nishizaki, ele começou a trabalhar em uma nova série, que seria lançado como um filme para o cinema, Yamato Resurrection, que contaria a história de uma nova tripulação liderada por Kodai, 17 anos após a 3ª temporada, A Crise do Sol. E vou dizer que essa produção é bem caprichadinha, com um traço modernizado e uma excelente computação gráfica, mas sem perder o espírito da série original. Olha, para mim é um dos animes mais bonitos que já vi. Mas infelizmente, como nada era fácil para Nishizaki, uma apelação no tribunal impediu que a nova série fosse levada adiante, ficando apenas no filme. Só que infelizmente em 2010, Yoshinobu Nishizaki nos deixou e a pendenga judicial pela franquia de Yamato se encerrou com um acordo entre seus herdeiros. Vamos pular agora para o ano de 2012, quando um remake da série foi criado com 26 episódios, atualizando o traço, assim como as tramas e a reformulação de alguns personagens, como Yuki, que aqui já começa a série como uma oficial de comunicações e não como uma enfermeira, como era na série original, além de vários personagens novos e o aumento da participação feminina. E a trama também perde aquele alívio cômico meio bobão, que poderia ter nos agradado quando éramos crianças, mas hoje fica meio infantil, né? Até o robô Analyzer está mais sério e heróico, mas não se preocupem com as mudanças, pois essa série mantém o mesmo conceito e clima da série original. Mas é claro, recebeu inúmeras críticas dos fãs mais caxias. E esse remake teve uma segunda temporada em 2017 e uma terceira em 2021. Agora que vocês recordaram da franquia Yamato ou Patrulha Estelar, vou lhes apresentar o filme live action de 2010, que quase não foi divulgado aqui no Ocidente, mas fez muito sucesso no Japão. Mesmo com uma produção modesta de 23 milhões de dólares, o filme se tornou uma das maiores bilheterias do Japão. E como já contei a história da franquia, a seguir citarei alguns spoilers, mas sem entregar muito o filme.
Mas antes, só avisando, o filme se passa em uma realidade alternativa à dos desenhos, sofrendo muitas mudanças, mas mantendo o mesmo espírito da série original, sendo mais inspirado no filme de animação de 1978, que resumia A Procura de Skandar, além de ter vários elementos de outros filmes, inclusive os mais recentes, se focando mais no drama dos protagonistas. Outra mudança do filme é que, por conta do orçamento, todos os atores são orientais, enquanto no desenho a tripulação é constituída de membros de vários países. O roteiro é do próprio Leiji Matsumoto, com direção de Takashi Yamazaki, que também dirigiu o elogiado Godzilla Minus One. Aqui, Takuya Kimura assume o papel de Susumu Kodai, mais parecido com a personalidade de sua versão no anime. O ator Tsutomu Yamazaki está perfeito no papel do Capitão Okita, principalmente sua interpretação contida e densa, transmitindo muito com apenas um olhar. Okita é um oficial experiente que já tomou muitas decisões difíceis, mas que no fundo possui muitas dores que não pode expressar, pois ele é um oficial e tem que liderar pelo exemplo. A atriz e modelo Mesa Kuroki encarna Mayuki Mori bem diferente de todas as versões dos desenhos. E nesse filme, ela é apresentada como uma piloto dos Tigres Negros, mostrando uma personalidade bem diferente no início do filme, muitas vezes lembrando a Kara Starbuck de Galáctica 2003. Mas aqui, por conta de sua arrogância, ela quase perde a vida em uma batalha, sendo salva por Kodai. E o filme também apresenta uma mudança que não agradou os fãs. Os personagens Aihara e Dr. Sabo são apresentados como versões femininas nesse filme, que não causa nenhum peso na história, pois eles são bem secundários na trama. Mas não se preocupem, pois o filme não possui nenhum discurso ideológico. Outra mudança no filme foi a desumanização dos Gamelans, abordagem já utilizada no filme de 1978, pois quando não dava para desenvolver muitas subtramas em 2 horas e meia de filme, a produção preferiu focar nos protagonistas, deixando os Gamelans como vilões sem muita personalidade. A premissa segue a mesma história da primeira série, em busca de Skandar, com a Terra sofrendo com a radiação por causa dos bombardeiros dos Gamelans e uma mensagem de Skandar que faz a Yamato e sua tripulação se tornarem a última esperança da Terra. E eles buscam um dispositivo que eliminaria a radiação do planeta. Essa jornada pode ser suicida, pois há uma possibilidade deles estarem caindo em uma armadilha. Como no desenho, o filme mostra uma saga de amadurecimento de Kodai, de um jovem emotivo impulsivo que culpa inicialmente o Capitão Okita pela morte de seu irmão, mas aos poucos descobre que os dois têm muito em comum e carregam dores semelhantes. Os dois perderam suas famílias na guerra contra os Gamelans. Enquanto a saúde de Okita vai se fragilizando, Kodai se vê obrigado a assumir o comando de Yamato, trazendo para ele o peso de seu novo cargo, tendo que tomar decisões que antes ele recriminava. Uma delas é quando ele tem que sacrificar 6 membros de sua tripulação para poder salvar centenas de tripulantes. Yuki inicialmente não respeita Kodai, pois não entende por que ele se afastou da carreira militar alguns anos antes, em meio à guerra. Mas aos poucos ela entende os seus motivos e vê nele um homem de valor e se apaixona por ele. Kodai e Yuki são o ânimos e ânima, o princípio masculino e feminino da história, onde muitas vezes um representa o lado físico e outro a sua alma. E conforme Kodai amadurece, de um jovem impulsivo para um oficial experiente, Yuki também amadurece, perdendo a sua arrogância, e a relação entre eles se consolida. Yamato é um filme que fala sobre amadurecimento, heroísmo e sacrifício, e a esperança diante da quase extinção da humanidade. O sacrifício dramático de muitos personagens te leva a um final que faz qualquer marmanjo se debulhar em lágrimas. Kodai alcança o arquétipo do rei, que é o momento em que o herói encontra sua essência e aceita a responsabilidade por sua evolução. O arquétipo do rei se dá quando o personagem encontra o seu equilíbrio e sua individuação, e com isso ele aceita o peso da coroa. Toda boa história é uma metáfora para o drama humano de nossa jornada nesse mundo. O sacrifício do herói é cultuado tanto no Oriente quanto no Ocidente, pois aqui remetemos ao sacrifício de Cristo. Muitos se identificam com esse sacrifício.
Quantos de nós sacrificamos nossos sonhos ou nosso bem-estar por um filho, um irmão ou um parente? No final do filme, mostra que Kodai continua vivo em Yuki e em seu filho que corre feliz em uma terra renascida. E como todos viram, Patrulha Estelar, ou Yamato, possui inúmeras referências do Japão tanto na guerra quanto no pós-guerra. O bombardeiro radioativo, as cidades submersas que fazem referência aos bunkers, as batalhas que são releitura das batalhas do Pacífico e o sacrifício de seus soldados pela pátria e a esperança de reconstruir um Japão arrasado pela guerra. Então, você é fã de Yamato ou Patrulha Estelar? Já conhecia o live action? Ou conhece mais alguma curiosidade sobre a franquia que gostaria de dividir conosco? Comente abaixo, divida o seu conhecimento conosco. Eu posso não conseguir responder todos os comentários, mas leio todos com carinho e analiso todas as sugestões. E não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, compartilhar com seus amigos. E lembre-se, se você é como eu, aquela pessoa que gosta de assistir um bom filme ou uma boa série, seja ela antiga ou nova, nós somos a Resistência. Por hoje é só, pessoal.